Boa tarde, eu sou o professor Esteban da UFAM. A aula de hoje vai ser na responsabilidade e a criatividade da professora Silvia Belchimor, da Universidade Federal do Pará. Professora Silvia, eu vou passar a palavra para a professora. Esse aqui também é de um mestrando, hoje em dia já é mestre, que eu participei da banca dele, portanto, eu li o trabalho e estou tomando aqui um exemplo. Ele tratava da prática dos passarinheiros, que é bem característico da região, ali entre Capanema e Bragança. E esses verbos, que aparentemente são bastante comuns para a nossa compreensão, na linguagem comum, esquentar, esfriar, por exemplo, na linguagem dos passarinheiros, ela assume uma outra dimensão semântica. Então, pensando nos verbos esquentar, esfriar, a gente pode percebê-los como presentes e inerentes à linguagem comum, mas também transitam pela área da física, e dentro da prática dos passarinheiros é quando a dimensão semântica se transforma. O passarinho que é treinado, né, que é criado por esses passarinheiros, eles utilizam esse termo esquentar quando o passarinho começa a cantar. Então, existe toda uma tecnologia no tratamento desses pássaros, inclusive medicações, alimentações adequadas, treinos, para que o passarinho esquente na hora certa. Então, são exibições as quais eles levam, os passarinhos são expostos para mostrar suas habilidades de canto, né, que são sedutoras, tem competições em relação a isso, e o passarinho tem que esquentar na hora da competição, só que às vezes ele esfria. Então, o termo esquentar e esfriar, dentro desse compartilhamento, é justamente cantar ou emudecer. Então, aqui a gente tem um caso, né, que a gente pode perceber um termo da especialidade da física ou um termo, um vocábulo da linguagem comum, assumindo como um termo, assumindo o estatuto de termo de especialidade dentro da comunidade dos passarinheiros. Aqui a gente tem mais dois exemplos. Eu busquei assim, só algumas coisinhas para ilustrar. Isso aqui também foi um trabalho com alunos da graduação, inclusive, que eles fizeram uma pesquisa de campo na área do garimpo e criaram um glossário a partir disso. Foi um trabalho muito interessante, até porque o garimpo era ilegal e eles tiveram que fazer manobras para poder fazer essa pesquisa linguística. E eles coletaram uma série de dados linguísticos, construíram um glossário. A gente tem uma publicação sobre isso. Então, a onça, né? A onça que pode ser perceptível dentro do domínio da zoologia, né? O domínio especialidade da zoologia, dentro da percepção do garimpo, a onça é uma quantidade de terra grande que eles retiram, porque aquela terra já foi explorada e não tem mais utilidade para a pesquisa do garimpeiro. Então, ela é retirada. É uma terra desnecessária. Então, eles chamam para isso de onça. E também, ainda dentro desse domínio do garimpo, tem o termo cobra, que também a gente pode pensar no trânsito da especialidade da zoologia para a dimensão do garimpo. E a cobra dentro do garimpo nada mais é do que uma mangueira que eles usam para regar o cascalho e separar as pepitas da terra, da pedra, né? Então, é nesse sentido que a gente gostaria de ilustrar. Isso aqui é no âmbito da sociolinguística, se vocês perceberem, né? A gente está falando de expressões de comunicação em âmbitos sociais específicos e localizados etnograficamente. Nesse slide aqui, eu procurei que a gente se penetra nesse emaranhado aí desses trânsitos, e aí a gente fica pensando na questão da tradução, não é? E como eu falei no início, que a gente focalizaria hoje mais a questão da tradução intralinguística, justamente
porque esses termos eles suscitam uma ressignificação de acordo com os domínios, né, onde eles são utilizados. Então, eu coloquei aqui apenas 3 relações impactantes com a tradução. Eu falo da questão desses trânsitos, né? Então, a tradução intralinguística, ela é perceptível no processo de reinterpretação das dimensões semânticas e funcionais dos termos ou dos vocábulos, nos trânsitos entre os domínios. Tá? Então, no momento em que a gente interpreta, ressignifica, né, e aquilo passa a significar uma outra coisa, a gente está no âmbito da tradução, embora na mesma língua, né, mas a gente tem ali mesmo vocábulo, mesmo significante, porém com diferentes significados. Um outro aspecto é a importância da apreensão dessas características terminológicas por parte do tradutor, né? As características sintáticas, semânticas, que são as conceituais, e funcionais para o trabalho de transposição interlinguística por parte do tradutor. E aqui, isso aqui vale para qualquer acepção da terminologia. É uma das grandes dificuldades da tradução de especialidade, embora ela seja considerada mais simples, né, entre aspas, no senso comum ela é considerada mais simples, justamente porque o termo é mais estável, então você, hipoteticamente, teria um equivalente, acharia um equivalente de forma mais fácil do que uma tradução literária, que tem mais a profundidade estética e a ambiguidade mesmo, que às vezes é proposital e requer um olhar interpretativo. Bem, então, em qualquer desses domínios, é muito importante que o tradutor consiga penetrar, né, nessas dimensões. E no texto de especialidade, volto a dizer, hipoteticamente avaliado como mais simples, não é bem assim, porque o tradutor, ele não pode, no Brasil pelo menos, a gente não tem condições de dizer, eu só traduzo da área tal, né? Só se você faz aquilo só por prazer, mas o tradutor profissional, ele precisa atender às demandas de acordo com o que aparece. Então, um tradutor, ele não é um especialista de todas as áreas que ele traduz, ele é um especialista da linguagem. Então, ele precisa se cercar de instrumentos terminográficos, né? Sejam eles físicos ou digitais, e precisa se cercar de textos paralelos na mesma temática, né? Fazer seu corpus paralelo, para que ele consiga penetrar na dimensão conceitual do termo, porque ele pode cair numa falácia de achar um homônimo, né, de um termo equivalente no português que não tenha nada a ver com o significado, com a dimensão semântica dentro do domínio daquela especialidade. Então, não é uma coisa simples, é de extrema responsabilidade, considerando que esse texto vai circular entre especialistas, né? Então, é muito importante a questão terminológica no trabalho do tradutor. E aqui, nesse terceiro elemento de impacto, eu coloco a importância da apreensão das camadas sociológicas e culturais dos textos etnoliterários nos processos tradutórios. Eu lembro aqui de algumas falas em aulas anteriores, inclusive da Luana, não é? Mencionando um determinado tradutor que se desloca para o sertão, para o lugar onde ele tinha uma obra a traduzir que decorria ali dentro daquele cenário, justamente para fazer como que um estudo etnográfico, né, da região, da cultura, para poder depois fazer uma tradução de qualidade, né, respeitando eticamente os sentidos ali daquela região. Então, eu coloquei essas 3, não sem a pretensão de esgotar, não é, todas essas relações que emergem aí no trabalho da tradução em relação à terminologia. Bem, aí agora a gente vai entrar, não tem muita coisa mais aqui para falar, a não ser as exemplificações, né?
Aqui eu tomo uma obra como referência, que é a obra Chuva Branca, de Paulo Jacó, que é um amazônida, né? Ele é amazonense, inclusive, e ele descreve nessa obra uma situação que decorre dentro da floresta. Então, o protagonista, que é o Luiz Chato, ele se perde, né? Ele sai para caçar e ele se perde na floresta. A característica da floresta amazônica é a semelhança, você não acha que está sempre no mesmo lugar, você roda em círculos e é muito fácil de você se perder. E chuva branca, não é? É aquela chuva, né, que é a nossa característica, e que quando cai, ela elimina todos os rastros do caminho. Então, ela é um fator que prejudica, não é, a localização da pessoa quando ela quer retornar, se ela não tem alguma outra estratégia de localização. Às vezes eles marcam nas árvores por onde vão passando, mas enfim, ele se perde e passa momentos de muita agonia, esse protagonista. E nessa obra tem uma riqueza muito grande desses etnotermos, que são termos culturalmente localizados ali dentro do texto literário, tem um sentido muito específico e que a gente procurou tirar. Aqui eu estou trazendo pouquíssima ilustração, não é só para a gente poder visualizar isso. Eu botei aqui 2 categorias apenas para ilustrar esses etnotermos que permeiam essa obra do Paulo Jacó. A gente tem a categoria 1, que eu chamei de evocadores de chuva, e a gente tem o termo guariba, o termo tucano e o termo saracura. São 3 pássaros, tá? Mas não são só pássaros que são evocadores de chuva, tem outros. Tem a rã, né, que é um animal, um anfíbio que tem a relação estreita com a água, então a rã também tem uma relação com a evocação da chuva dentro do romance, isso é referido. E a categoria 2, que é a simbologia de mau agouro, né? Já que ele passou por tantas situações adversas, então vários indícios que apareciam eram a indicação de que a coisa não ia terminar bem, né? Então tem o Ticuã, que no dicionário aparece com um N, eu vou já mostrar para vocês, Camiranga e Rasga-Mortalha. Então vamos ver o que é isso aí. Bem, aí a gente tentou construir, esse também é um trabalho publicado com uma mestranda, a Lívia, a professora Tabita e eu, e nós produzimos aí uns 2 ou 3 artigos com essa temática que é muito rica. Então, a guariba, né? O que é guariba? Aqui eu falei de pássaro, mas o guariba é o macaco, dos outros 2 aqui são pássaros. É o bujo, né, os sinos, que é o macaco, então da área da zoologia, que eu puxei só alguns elementos para vocês verem que tem uma descrição terminológica, né, que é da área de especialidade, né, tem a etimologia, que é uma etimologia tupi, e aqui é o que nos interessa, que é o trânsito, né? Como é que o guariba funciona dentro do texto etnoliterário? Qual é a função dele lá? O que ele vem significar? É um animal? Ele não deixa de ser um animal, mas para além disso, ele é uma simbologia. Então, o canto, né, que é um rugido, na verdade, um barulho que ele faz, aqui, ó, é evocado na narrativa de Chuva Branca com um significado adicional que ultrapassa o significado de animal. No ambiente da Amazônia, o animal é interpretado como aquele que anuncia a vinda da chuva. Então, quando ele começa a produzir aquele barulho, é sinal que vai chover. E isso causa no nosso protagonista uma agonia muito grande. Então, na obra, o ribeirinho Luiz Chato temia a chegada do mau tempo, uma vez que poderia prejudicar sua dormida embaixo do rabo de jacu, apagar os rastros e, consequentemente, interromper o encontro de seu caminho de volta para casa. Assim como Luiz Chato, há quem diga que os rugidos e roncos do macaco guariba servem como agouro. Aí, tirado do texto. Tempo vem vindo, guariba acordou, agourando chuva. Tá? Então, é uma simbologia do rugido desse animal.
tucano. Tucano, né, é uma ave popular, a gente conhece, ou dos livros, ou do Contato, aqui na Amazônia ele é muito popular. Então, o vocábulo termo tucano, já estou dizendo como é que ele aparece na obra aqui, tá? Também aparece em Chuva Branca com o significado de prenúncio de chuva. A ave, habitante natural das florestas, é vista pelos amazônidas como capacidade de chamar chuva por meio de seu canto. Então, o tucano cantou, vai chover. Então, ele tem que se abrigar, né? Luiz Chato, confiante na claridade do tempo, nesse caso aqui, ó, afirma na obra que, ainda que o tucano cante, ele tem certeza de que chuva não cairá. Porque no caso aí, ele tinha a visão do céu claro, né? Então, ele está hipoteticamente, né, dizendo que mesmo que o tucano cante, chamando a chuva, isso não deve acontecer. Então, são simbologias muito interessantes. Saracura, que é esse pássaro também aqui. O vocábulo termo saracura aparece na obra como significado daquele que agoura o tempo por meio de seu canto. Parecido, né? A saracura chamaria a chuva, um prenúncio negativo naquela situação. E no texto, na narrativa, Luiz Chato, ao se dar conta de que o dia havia amanhecido bonito, comemora. A mata toda branca, sereno do dia, manhã clara já era, não fosse a cerração. Sinal de bom tempo, bonzão de calor. Hoje, tucano, saracura, uru podem cantar que chuva não cai. Então, aqui a gente vê que tem outros elementos indicadores da chuva, que o caboclo, né, no caso o ribeirinho, conhece, né? Isso é um conhecimento compartilhado. Ticoan, a gente já está na segunda categoria. Deixa eu só mostrar aqui. Ó, a categoria 2 é a de simbologia de mau agouro. Então, vou botar aqui. Que no dicionário aparece como Tincoan, mas na obra vem Ticoan, que já é uma transformação, né? Nesse caso, sintática, da estrutura morfológica da palavra. Então, aqui também descrito como o pássaro, né? Domínios da zoologia, alma de gato, que tem toda a descrição física do pássaro. E o que nos interessa mais, aqui, ó, Ticoan, ave responsável por anunciar agouro através de seu canto, isto é, que algo de ruim está prestes a acontecer. Tá? A gente colocou aqui compreensão das autoras baseada na obra, porque isso não está claro, não está explícito na obra, mas está evidente nas entrelinhas. Né? A gente vai se familiarizando com a linguagem. E Caramiranga, que é esse pássaro aqui, que é o urubu de cabeça vermelha, que também é bastante comum nas regiões do Brasil, das florestas do Brasil. Né? Aqui vem uma descrição, mais ou menos, do animal. E etimologia também indígena. Caramiranga é um vocábulo termo. Quando a gente fala vocábulo termo, é porque ele já transita, não é? Da língua comum ou da especialidade, que é o termo. Então, ele está ali naquela interseção. Então, ele é um etnotermo para nós, que carrega o significado de morte dentro do contexto de Chuva Branca. Por agouro, para quem já está liquidado naquela precisa hora, o caramiranga ainda pousa em cima do abrigo. Tá? Quer dizer, já está sofrendo, ainda vem um caramiranga e pousa lá, na quase certeza de morrer naquele dia, o desvanecimento que rolou na imaginação. São trechos que a gente tira da obra de Paulo Jacó para nossa análise. E aqui, um último exemplo é do rasga-mortalha, tá? Que é a coruja, né? A coruja. Na Amazônia a gente chama de rasga-mortalha, que é narceja, aqui toda a etimologia, é do latim mortuália, que é a descrição caracterizada pelo bico longo, pernas compridas, plumagem castanha, etc. E no desculpa, gente. E no texto, rasga-mortalha, ave conhecida por muitos como sendo agourenta,
carrega em seu canto o aviso de morte da pessoa que a escuta ou de algum ente querido. Também fizemos essa interpretação. Essa, especificamente, era um termo que eu já conhecia, né? Da minha vivência, enfim, da minha história de infância. Minha avó falava do rasga-mortalha, que quando cantava era porque alguma desgraça ia acontecer. Então, o ribeirinho, mesmo passando por diversas situações que já o levassem a ter essa percepção, confirma seu pensamento quando escuta a coruja cantar. Coruja cantando, mata dentro, enchendo os arredores das terras gerais. Da boa de exalação, rasga-mortalha, aviso de morte. Então, tem uma linguagem que é de especialidade, inegavelmente, compartilhada por um grupo específico, né, que coabita aquela realidade, no caso aqui da floresta amazônica. Então, que conclusões a gente tira desse percurso, né? Que a terminologia ela está para além do texto acadêmico-científico, muito embora esse tenha sido o nascedouro, né? E não vamos desprezar isso, porque a sistematização feita pelo Eugen Wister foi das coisas mais completas, mais maravilhosas cientificamente que a gente pode ter nesse acervo. Mas a demanda, não é? A necessidade de que esses estudos evoluam e penetrem outros universos é algo inegável. E aqui na Amazônia a gente não pode deixar de olhar para essas produções literárias com essa percepção de especialidade, né? Não só o texto etnoliterário, que era o objetivo de eu trazer aqui esse assunto, mas de toda essa intercomunicação, não é? Sociolinguística, que evidencia esses trânsitos que eu mencionei aqui para vocês, dos termos para a vulgarização, da vulgarização para a especialidade do termo. Então, era basicamente essa a minha intenção hoje, de trazer a vocês a conexão, que parecia, né, desarticulada, entre os estudos de terminologia e a literatura, e nesses dois polos, a questão da tradução, impactada pela percepção dessas dimensões aí dos termos, dos vocábulos, dos etnotermos, o trabalho do tradutor, tanto intralinguisticamente quanto interlinguisticamente. Ok? E aí, nossas referências aqui. E, mais uma vez, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês e fico à disposição para qualquer esclarecimento que eu possa fornecer adicionalmente. Belíssima palestra, Silvia. Muito obrigado. A gente fica feliz de poder estar aqui presente assistindo a sua aula. Vamos finalizar por aqui, tá? Agradeço e até a próxima semana.